Entrevista. Outubro Rosa, câncer de mama atinge mulheres cada vez mais jovens. Anualmente, o Ministério da Saúde realiza no Brasil a campanha Outubro Rosa, com o objetivo de alertar as mulheres sobre os perigos do câncer de mama e as melhores maneiras de prevenir a doença. De acordo com as estatísticas, esse tipo de câncer atinge mulheres cada vez mais jovens e por isso a campanha alerta para a necessidade do diagnóstico precoce na luta pela cura. Mamografias e autoexames devem fazer parte da rotina feminina, entre outras precauções. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo ao vivo, nos estúdios do Jornal da Cidade, a farmacêutica Eliane Pasquinelli. Bom dia, Eliane. Seja bem-vinda novamente ao Jornal da Cidade. Bom dia, Sandro. Bom dia, Carol. É um prazer também estar aqui com vocês. Eliane, esse assunto é muito importante, né? É de extrema importância, Sandro, porque o câncer de mama é um câncer que mais mata mulheres, tanto no Brasil como no mundo. O que mais mata? O que mais mata. Realmente, câncer é uma doença terrível, né? E falou em câncer de mama, então, mais terrível ainda. Exatamente. Agora, o que causaria o câncer de mama? Por que ele surge, Eliane? O câncer, na verdade, ele é um crescimento, né, rápido, desordenado de células. E essas células, elas adquirem uma capacidade de multiplicar-se. Então, são células doentes que se multiplicam de forma desordenada. Desordenada, isso, obrigada. E então ela vai se espalhando, né, para outros órgãos e por isso que o diagnóstico de qualquer câncer, não só de câncer de mama, o diagnóstico precoce é de extrema importância para o prognóstico que a gente fala, por como vai desenrolar essa doença, como vai desenrolar essa cura, como vai desenrolar esse prognóstico até para a sobrevida do paciente. Então, quanto mais cedo um câncer de qualquer espécie ser diagnosticado, muito aumenta imensamente a chance de cura desse paciente. Certo. E no caso, então, do câncer de mama, como que é feito o diagnóstico? Lembrando um pouco sobre o Outubro Rosa, Sandro, a gente às vezes anda por alguns hospitais, principalmente nessa época eles usam bastante um laço cor-de-rosa. Então muitas vezes a gente vê as mulheres em hospitais ou até em próprio comércio com laço rosa, justamente porque essa campanha que foi iniciada nos anos 90 nos Estados Unidos, ela tenta alertar nessa necessidade do diagnóstico precoce do câncer de mama. Quanto mais cedo o câncer de mama for diagnosticado, mais chances a paciente tem de ficar com cura completa. Quer dizer, a gente vê o lacinho ali, já tem a ver com a campanha mesmo. A campanha, outubro é considerado o mês inteiro, é considerado fundamental para esse alerta. Então esse lacinho cor-de-rosa é o símbolo dessa campanha. E tá vendo? O ouvinte da Rádio Vinícola tá bem informado agora, viu, Carol? O ouvinte da Rádio Vinícola vai chegar no hospital, vai ver as enfermeiras ali com o lacinho, já vai saber o que é. Eu não sabia, viu? Sim. Não sabia não. E já vi várias vezes esse lacinho. Sim, ele é o símbolo da campanha mesmo contra o câncer de mama. E a questão do diagnóstico? O diagnóstico, Sandro, quanto mais cedo é o que eu estou falando, melhor para a paciente, né? Normalmente o diagnóstico é feito através da mamografia. A mamografia é preconizada pelos órgãos de saúde a partir dos 40 anos, né? No caso de pessoas que têm muitos casos de câncer de mama até antes, porque às vezes tem pessoas que têm essa predisposição genética. Então teve a avó, teve a mãe, teve alguma tia. Normalmente o ginecologista aconselha que essa mamografia seja feita antes dos 40 anos. Se não, se você não tem nenhum caso, normalmente a mamografia é realizada a partir dos 40 anos. Então essa mamografia, normalmente, ela consegue diagnosticar um tumor maligno sem antes que ele seja apalpável. Então ele está muito pequeno. Então é a hora de fazer o tratamento e erradicar esse câncer. Por isso que é muito importante anualmente. Hoje a mamografia é disponibilizada pelo SUS. Muitas pessoas falam, demora, mas eu sempre falo assim, se você acha que demora uns 6 meses, entra nessa fila antes do tempo que vai dar um ano que você fez. Eu faço todo ano em outubro. No final do ano já vai e se inscreve para esse exame, já que ele vai demorar. Um dia chega, porque ele é muito importante ele ser feito anualmente.
Gostaria de perguntar a respeito mesmo da mamografia. Porque às vezes a gente vê, eu vi na revista Veja esses dias e vi também num youtuber falando que a mamografia, às vezes, e alguns tipos de raio-x podem ser a causa de alguns tumores de mama nas mulheres depois dos 40 anos. Esse risco de raio-x e a mamografia pode ser a causa? Não necessariamente. Sempre existem casos que são assim esporádicos e raros, mas não é o que se prega, entendeu? A mamografia realmente é um raio-x, mas hoje as mamografias estão extremamente modernas. Hoje as mamografias são digitais, são em 3D, são muito menos nocivo. O raio-x que é emitido nessa mamografia é muito assim, muito mais moderno do que era, né? suave do que era. Então isso não... existia-se esse mito de que o que era pior, fazer a mamografia ou não fazer, mas com certeza fazer a mamografia, ou fazer um ultrassom. Quando você tem um cisto, às vezes na mamografia você vê um cisto, aí normalmente o radiologista que está ali, o próprio ginecologista depois, pede uma ultrassonografia mamária, porque é um exame complementar. Às vezes vê-se um cisto, nem todo cisto que está na mama é maligno, nem todo cisto que está na mama é um câncer, entendeu? Existem muitos cistos. Isso é importante destacar, hein? Existem muitos cistos que são assim, às vezes... Às vezes tem vários, mas são benignos. A oscilação hormonal, muitas vezes esse cisto, ele é uma bolinha de líquido que permanece ali, que fica como se fosse uma íngua. Ele fica ali na mama. Então, sempre o ginecologista, às vezes, se ele fica na dúvida, ele pede, às vezes, na maioria das vezes, o radiologista que está ali fazendo a mamografia, se ele tem a dúvida, ele já faz esse exame imediato para tirar a dúvida dele. Então, ele vê, é um cisto, porque normalmente o cisto de câncer, ele é um cisto endurecido, ele é um cisto assim, que ele é estático, ele não, se é uma bolha de água, por exemplo, que a gente tem na mama, ela é flexível, então tudo isso com essa ultrassonografia ele vai fazer essa diferença. Tem mais alguma dúvida? Aí se parte para uma biópsia, que aí sim, aí vai classificar se realmente tem as células malignas, que tipo de câncer que tá ali, então aí parte para esse terceiro exame. Eliane, eu lembrei de uma palavra que fazia muito tempo que eu não dizia, né? Que é a palavra íngua. Eu lembrei da tal da íngua. Eu me lembro, muitos meninos, eles tinham como se fosse um cisto, uma bolinha, um carocinho nos mamilos. Não é? Até falavam que era por causa de hormônios, alguma coisa assim. Isso não tem nada a ver com câncer de mama, não é? Não, um dos sintomas do câncer de mama pode ser uma dor, ou até uma própria, igual você está falando, uma íngua, que a gente conhece como íngua, mas uma dor nessa parte da axila. Isso é um dos sintomas que a pessoa que está com algum tipo de câncer de mama pode apresentar. Tipo um linfonódulo. Isso. Mas no caso, por exemplo, do que você está falando dos meninos, é mais uma explosão de hormônios, né? Que aí nessa fase aí de pré-adolescência, adolescência, os hormônios estão ali borbulhando, então às vezes a quantidade grande de hormônios que está ali acaba levando a isso. Mas normalmente é uma coisa benigna que passa, que quando os hormônios entram numa patamar normal, desaparece tudo isso. Já o câncer de mama, não. Ele pode trazer, um dos sintomas é a pessoa sentir bastante dor na axila, no pescoço, inchaço na axila, inchaço no pescoço, inchaço principalmente na própria mama. Eu já vi um caso, Eliane, de câncer de mama em um homem, quando eu trabalhava no hospital. Não foram um só, foram vários. E se o homem sente algum carocinho, um homem depois de uns 30, 40 anos, é importante também procurar um médico para fazer o exame, porque existe câncer de mama em homem. Sim, é raro, é muito raro. Cerca de 1% dos casos de câncer de mama acomete ao homem, então é bastante raro. Mas se o homem tem essa glândula mamária desenvolvida e nota alguma coisa, é importante que ele procure um médico para poder fazer realmente um diagnóstico. Aí se faz também um ultrassom e vai até que diagnostica se é mesmo um câncer ou às vezes até mesmo alguma coisa hormonal só. É interessante que tem doença que dá mais em homem e outras mais em mulher, não é? Sim. Tem a ver com o metabolismo. Por que a mulher tem mais câncer de mama?
Por causa dos hormônios. O que é o maior vilão do câncer de mama? É o estrogênio, que é o hormônio que a mulher produz mensalmente, né? A mulher, por exemplo... Por que aumentou muitos casos nos últimos 20 anos? Antigamente, o que acontecia com as nossas avós? Elas tinham vários filhos, então elas emendavam uma gravidez praticamente na outra, elas menstruavam muito pouco. Hoje a mulher moderna menstrua muito mais tempo. Por quê? Normalmente a mulher tem filho acima dos 35, 40 anos, então ela passa muito tempo menstruando, então ela passa muito tempo com esse hormônio estrogênio circulando ali no sangue dela. E esse hormônio é um dos causadores, né, do câncer de mama. Por isso que se diz que o anticoncepcional causa câncer? Pode causar, porque o anticoncepcional normalmente ele tem uma quantidade de estrogênio e uma quantidade de progesterona. Então, ele é um dos causadores que pode... Pessoas que fazem terapia hormonal por muitos anos sem controle. Por exemplo, o médico passa no médico, ela entra na menopausa. Aí passa no médico, o médico prescreve um hormônio para usar por um tempo. Só que essa pessoa nunca mais volta no médico. Passa aí 10, 20 anos usando o mesmo hormônio. Isso é um precursor de um câncer de mama, porque ela está tomando esse hormônio mensalmente e não sabe se precisa ou não. Interessante. Agora, Eliane, vamos nos deter mais um pouquinho nessa questão do autoexame. É apalpando, é sentindo, existem aí dicas no momento do autoexame? A pessoa pode fazer errado um autoexame? O autoexame é muito simples. Ele pode ser feito quando a mulher está no banho. Por quê? Porque ela vai conseguir deslizar melhor essa mão, né? Com a ajuda da água, esse contato da água com o próprio sabão ali vai ficar muito mais fácil dela fazer esse autoexame. Ou ela pode fazer ele deitado na cama dela. É muito simples, é colocar a mão atrás da nuca para que o cotovelo dela fique reto e ela vai fazer essa palpação com a outra mão, fazendo uma palpação minuciosa na mama inteira e principalmente também no mamilo. É de extrema importância. Nas mulheres que menstruam, o ideal é que ela faça depois da menstruação. Por quê? A mulher na época de menstruar ou até menstruar, a mama fica muito dolorida. Então esse autoexame às vezes fica desconfortável. Então o ideal, ela menstruou, esse inchaço diminui, é a hora ideal para ela poder estar fazendo esse autoexame. As mulheres que já estão na menopausa, pode ser feita a qualquer momento, não tem uma data assim especial. E me surgiu uma questão agora, e as mulheres que colocam ali o silicone, tá na moda hoje, né, Eliane? Sim. Como é que fica isso? O silicone não existe nada assim que fale, ele é um fator que pode levar ao câncer, ele pode dificultar o diagnóstico. Mas hoje as próteses de silicone são extremamente modernas e normalmente quando o cirurgião faz essa opção, hoje é muito indicado fazer a prótese colocada atrás do músculo torácico, então a mama fica livre. Então isso aí acaba não prejudicando em nada. Existe um tipo de câncer que ele pode, a pessoa pode desenvolver alguma inflamação ela pode desenvolver uma inflamação e formar uma cápsula em volta dessa prótese. Mas é raro, é bastante raro. E aí ela pode sim desenvolver um tipo de câncer que, teoricamente, pode ser por causa do organismo entender que é uma coisa estranha, ele faz uma cápsula, faz um processo inflamatório e pode desenvolver, mas é muito raro. Agora, você disse que pelo menos uma vez por ano, mulheres de 40, 41 anos, a partir dessa idade devem fazer, não é isso? Sim, sim. No caso, você citou o SUS, a pessoa chega lá, se inscreve, passam-se 6 meses, ela faz, demora, mas ela acaba fazendo. Se eu for procurar, né, a mulher for procurar um médico particular, qual é o profissional que ela é indicado para fazer essa mamografia? Normalmente o ginecologista indica, tá? E aí se ela precisa de algum tratamento, aí é o mastologista. Normalmente, às vezes, o ginecologista já tem essa especialização, ele é ginecologista e mastologista. Mas normalmente você passa para um ginecologista, ele te pede vários exames, um deles é a mamografia, você faz a mamografia. Ele encontrou alguma alteração, ele não é mastologista, ele encaminha para o mastologista. Se ele já é um mastologista, ele mesmo já faz inicia esse tratamento. Quanto mais cedo iniciar esse tratamento, melhor. Então, normalmente passa-se por uma mamografia, um ultrassom mamário, uma biópsia. Às vezes o médico pede até uma ressonância para confirmar esse tipo de câncer. Porque hoje as cirurgias, antes a mulher era indicado
teve câncer de mama, retirar toda a mama. Hoje não, hoje os tratamentos são diferenciados. Pode-se tirar o tumor. Pode-se tirar um quadrante, que eles falam, dependendo do lugar que for, o tipo de tumor que for. Então, com esses exames, ele vai conseguir diagnosticar exatamente o tipo do tumor, se o tumor é mais agressivo, se é menos agressivo, se é mais indicado retirar a mama toda. Hoje é muito interessante que antes a mulher ficava mutilada. E a mama para a mulher é um sinal, assim, para ela de feminilidade, né, da maternidade. Então, a mulher se sentia muito mutilada. Isso trazia muitos problemas psicológicos para as mulheres. Hoje em dia, muitas das cirurgias já fazem a retirada do câncer de mama e já implantam uma prótese na mesma cirurgia, para que a mulher não se sinta essa parte, a fragilidade psicológica dela. A vaidade, aquela vaidade sadia que toda mulher tem, ela fica comprometida, né, Eliane? Sim, porque imagina uma mulher, ela começa a se sentir mutilada, ela já está passando por um câncer, ainda tem um órgão dela cabelo retirado. Cai. E aí, que é um órgão que é importantíssimo para a mulher. Então, tudo isso, hoje, muitos ginecologistas, muitos mastologistas já fazem isso. Já retiram o câncer e já fazem a implantação. Por quê? Porque essa implantação, eles fazem atrás do músculo torácico. Então, essa prótese fica ali atrás, não vai atrapalhar em nada o resto do tratamento e outros diagnósticos. Agora, uma mulher que desenvolve o câncer de mama e se cura, ela consegue amamentar depois ou nunca mais ela vai amamentar? Depende do tipo do tratamento, né? Porque, por exemplo, o raio-x, que é a radiologia que ela usa, radioterapia que ela usa, é um raio-x que atravessa bastante a mama, então pode prejudicar esses dutos aí que levam o leite. Então depende muito do tratamento. E o tratamento sempre é a quimioterapia ou existem cânceres de mamas que são menos agressivos e não necessariamente a pessoa precisa se submeter à quimioterapia? Tem tipos de câncer que eles fazem opção para fazer, normalmente quase todos são cirúrgicos. Por quê? Porque o médico vai lá, retira esse tumor e tenta retirar o máximo de células cancerosas que estão próximos. E às vezes só uma radioterapia os dois tratamentos já é suficiente. Se o câncer já é uma coisa mais agressiva, aí eles partem para essa parte que é sistêmica também, que é a quimioterapia. Então se junta a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Dependendo do tipo, existem uns tipos de câncer que são muito agressivos, eles não respondem bem à quimioterapia, eles entram com um tratamento que é a base de hormônio, para poder bloquear esse estrógeno aí de chegar nessas células. Então, mas hoje os tratamentos estão muito adiantados. Hoje existem tratamentos que a quimioterapia vai na célula-alvo, entendeu? E ela vai, dependendo do tipo de câncer, a pessoa toma um medicamento injetável e esse medicamento vai buscar destruir exatamente as células cancerígenas. Antigamente se fazia um tratamento que se destruía tudo, né? Às vezes retirava toda a parte linfática em volta da mama, na axila, a mulher ficava com bastante sequela. Hoje os tratamentos se modernizaram bastante. E quando você falou em retirada, intervenção cirúrgica, você estava falando de mastectomia, é isso? Ela pode ser uma retirada. Eles normalmente dividem a mama em 4, tá? Ela pode ser, o tumor está numa parte, no quadrante em cima, ela pode ser retirado só essa parte. Pode ser retirado uma outra parte, aí depende do tipo de câncer. Tem pessoas que têm um câncer muito, muito agressivo de família, que aconteceu com aquela atriz, né, a Angelina Jolie. Ela fez a opção de retirar totalmente as 2 mamas, porque ela havia perdido a mãe com um câncer muito agressivo, e ela havia perdido, acho que uma tia, uma avó com um câncer muito agressivo. Então, aí depende do caso. Ela falou, vou matar o problema no ninho, né? Sim, não vou... exatamente. Antigamente existia muita opção para retirar os ovários quando a mulher é jovem. Por quê? Porque os ovários faz com que a mulher produza o estrogênio. Então, às vezes, o médico fazia até essa opção, dependendo se o câncer fosse muito agressivo. Retirava até os ovários, para que essa mulher deixasse de produzir esse estrógeno. Mas hoje a gente já sabe que esse estrógeno pode ser produzido, inclusive em mulheres até que já estão na menopausa. Principalmente mulheres que estão com sobrepeso e obesidade. Agora, Eliane, no preâmbulo da entrevista, não é, quando anunciávamos o assunto, nós dissemos que as mulheres
cada vez mais jovens estão sendo acometidas pelo câncer de mama, não é? Quais hábitos e comportamentos no dia a dia diminuem a chance de câncer de mama? Porque nós sabemos que hoje existe muito sedentarismo, má alimentação e outros aspectos negativos da vida moderna. Sim. Como é que você pode desenvolver essa questão? Isso que eu falei para você hoje. Hoje a população mundial está muito obesa. Isso traz vários tipos de doença. Traz uma hipertensão, traz um diabetes. E ele pode levar a diversos, já está comprovado cientificamente que a obesidade está ligada a diversos tipos de câncer. Por exemplo, no caso do câncer de mama, esse estrógeno que é produzido por exemplo, a mulher que já não menstrua mais, uma glândula dela chamada glândula adrenal pode produzir esse hormônio, e o hormônio, o estrógeno, ele depende da gordura para ele se desenvolver. Então, quanto mais a mulher tiver com sobrepeso ou obesidade, mais facilidade ela pode ter de desenvolver esse estrógeno, e esse estrógeno pode ser um fator para desencadear um câncer de mama. Então, o exercício físico é de extrema importância, pelo menos 3 vezes por semana. Aí, eu acho assim, às vezes a pessoa fala, 30 minutos você já deixa de ser sedentário. Mas o ideal é que você faça um exercício físico pelo menos umas 3 vezes por semana. Alimentação saudável é de extrema importância. Hoje a gente está aí acostumado a comer as porcarias que eu falo, né? Os fast foods da vida, que tem muita gordura, que tem muito sódio. Então, uma alimentação saudável, uma alimentação assim mais com o ácido fólico, ele é uma substância que ele ajuda a diminuir vários tipos de câncer. Então, ele é encontrado nas verduras verdes, no espinafre, na couve. Então, assim, ter uma alimentação mais saudável. Parar de fumar. A mulher que fuma aumenta em 10 vezes, é muito grande esse índice, 10 vezes a chance de desenvolver um câncer de mama. Então, o fumo é extremamente nocivo. Exato, e com essas dicas se evita, além do câncer de mama, uma série de outras doenças terríveis, não é? Com certeza. Que quando essas doenças chegam, elas vêm muitas vezes para matar mesmo, para destruir a vida de uma pessoa. Então, é melhor sempre prevenir do que remediar. Eliane, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu acho que esse é um assunto que não termina. Tem várias questões que ainda gostaria de colocar para você, mas agora, ao final, você ainda tem alguma questão que você queria realçar, que você acha importante antes de finalizar? Eu acho assim, a mulher que tem câncer, que tem casos de câncer, não só o câncer de mama na família. Se tem um câncer de mama na família, ela deve ser muito mais atenta. Mas, por exemplo, uma mulher que tem muitos tipos de câncer na família, deve sempre ter um acompanhamento médico. Um acompanhamento de um ginecologista, de um clínico geral, não é que isso vai... se você tá nas mãos de um bom profissional, fazendo os exames regularmente, você consegue diminuir muitas doenças. Ter essa alimentação saudável e esse exercício físico é de extrema importância. Às vezes a gente tem preguiça, tava frio agora inverno, todo mundo tem preguiça de fazer exercício, mas é necessário. Se você quer ter uma vida saudável, se você quer ter uma vida longilínea, né? Porque hoje as pessoas estão cada vez mais vivendo mais tempo, mas tem que viver bastante, mas com qualidade também. Viver sem qualidade também não compensa, né? Então, acho que isso é importante. Cuidar da saúde, principalmente as mulheres que passam depois dos 40 anos, porque ela começa a ficar mais vulnerável. Obrigado, Eliane. Obrigada para você. Jornal da Cidade.